Boa noite a todos os que estão nos vendo nessa live. Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente, no nome de Jesus. Nós estamos mais um dia na quarentena, esperando o milagre acontecer. E Deus, amados, é aquele que realiza milagres. Então nós precisamos continuar crendo, permanecer crendo, acreditando neste Deus que fez os céus e a terra. Eu quero já aqui, logo começar a ler aqui o Salmo 123, que é o assunto da nossa mensagem desta noite, onde nós estaremos tratando de trazer as vibrações, como o louvor que acabamos de ouvir agora, na presença de Deus, durante esse período de pandemia que vivamos e que estamos ainda assimilando tudo isso. O problema é que nós, brasileiros, acostumamos com aquilo que é bom e acostumamos também com aquilo que é ruim, e isso não pode acontecer. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia aí na sua casa, onde você estiver, no Salmo 123, onde na minha Bíblia diz assim: para ti que habita nos céus, levanto os meus olhos. Eis que como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos das servas para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos asaz, fartos de desprezo. A nossa alma está sobremodo farta de zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Eu quero, amados, colocar na questão do sentido de, no momento em que nós temos que analisar, quando Deus está nos chamando para um propósito de oração. E Deus está invocando as nações de toda a terra para que as orações cheguem à tua presença e para que o homem volte a buscar a sua face, para que Deus possa mudar a nossa história. Quando nós começamos a entender os sinais que Deus, amados, Ele coloca na nossa vida, para que possamos compreender e entender que existem momentos que temos que ser mais agressivos. E na realidade, a igreja do Senhor Jesus Cristo, amados, é a igreja de pessoas que são guerreiros, ou que deveriam ser guerreiros. E guerreiro significa pessoas que têm o poder e a habilidade de lutar, de vencer. Mas, infelizmente, a nossa religiosidade nos ensina que o cristão ele tem que ser frágil, ele tem que ser bom, ele tem que ser aquele que sempre tem que perder. É isso que a religião ensina. Mas na minha Bíblia até hoje, lendo ela, eu só encontro guerreiros dentro dela, pessoas que não aceitavam e não aceitam as ordens das trevas, pessoas que lutam
pelas suas causas, que lutam pela justiça. E nós vivemos um momento de injustiça no mundo todo, e somos injustiçados constantemente, e somos zombados constantemente. Enfrentamos as dificuldades e os problemas, e a Bíblia diz, amados, que o pobre jamais será ouvido. É isso que a Bíblia diz. E nós vamos nos conformar. E vivendo todos esses problemas da pandemia agora, muitas pessoas procuram os médicos, procuram os hospitais e não são atendidos. E a lei não é mais, ela não é mais soberana, a lei dos homens, porque temos um problema. E o problema é falta de amor pelas pessoas, autoridades que perderam o amor pelo povo. Nos isolamos e colocamos a culpa num vírus, mas nós não temos só o problema dos vírus, nós temos outros problemas na vida. Enfrentamos outras doenças, enfrentamos outras lutas, outras dificuldades. E muitas vezes procuramos os médicos e não somos ouvidos. E eu me lembro, alguns anos atrás, não é tanto tempo assim, eu ouvia de algumas autoridades da saúde dizendo assim: olha, para resolver o problema da sua esposa, leva na Suíça e aplica uma injeção e acaba com o sofrimento dela. Então, nós deveríamos fazer a mesma coisa em todo o mundo, né? Vamos criar uma lei para que aqueles que estão doentes com coronavírus, que não tem cura, possa existir também no nosso país a eutanásia. E vamos aplicar uma injeção nas pessoas e vamos matá-los, porque é assim que nós tratamos aqueles que não têm mais cura. Mas, graças a Deus, eu nunca ouvi esses conselhos. E é por isso, amados, que eu estou aqui com autoridade para falar a respeito de alguns conselhos que nós temos visto ultimamente e ouvido nas televisões e nos programas por aí ultimamente. E o medo entrou no coração das nações. O medo entrou no coração das pessoas. E o medo é a oposição daqueles que têm fé. O medo é a oposição daqueles que têm coragem. O medo é a oposição daqueles que confiam em Deus. E o medo nos trava e nos impede de viver e nos impede de lutar. E nós agora não podemos abraçar as pessoas. Você está na sua casa e não pode abraçar o seu marido, não pode abraçar os seus filhos, não pode abraçar o seu neto, porque nós temos um problema de um vírus. E como eu digo aqui sempre, se você vê, você mata. Se você não vê, você passa álcool gel. Né? Vírus, mata. Não vírus, né, Zé? Passa álcool gel. Mas dizem, né? Eu ouvi essa semana que o vírus, imagina o fio de um cabelo, a grossura de um fio de cabelo, o vírus diz que é 1000 vezes menor do que a grossura de um fio de cabelo. Então, na minha cabeça, eu não sou cientista para entender isso, ele não existe. Na minha cabeça, que eu não sou cientista para entender isso, se ele é 1000 vezes menor do que um fio de cabelo, ele já se dissolveu no ar. Mas diz que é. E então, a máscara que mandaram nós usarmos, não tem por que a gente usar, né? Um vírus nesta grossura, vamos dizer assim, neste calibre, passaria por qualquer lugar. Então não adianta tentar evitar aquilo que
não dá para evitar. Amados, quantas vezes eu preguei nesta igreja e falei assim, olha, vamos aprender a chamar a atenção de Deus. E o grande segredo de chamar a atenção de Deus é aquelas pessoas que oram, aquelas pessoas que desenvolvem dentro do seu coração uma energia, uma vibração que toca o coração de Deus e faz com que Deus, José, olhe para você aqui na terra, porque você tocou o coração dele e a sua vibração, as suas orações, a sua adoração chegou ao céu. E Deus então passa a olhar para você, você chamou a sua atenção. E nós estamos preocupados com isso, amados, pelo crescimento da igreja no Brasil, que passamos, dizem, não sei perfeitamente, os dados que passamos de 51% da população brasileira ser evangélico hoje, mas as nossas vibrações, não só no nosso país, mas no mundo inteiro, ainda não alcançou Deus e não trouxemos, pastor Márcio, ainda a atenção de Deus para a terra, no sentido de abençoar a terra. Então estamos preocupados com isso. E aí Deus fez o inverso. O que é o inverso de tudo isso? Deus está chamando a atenção da terra. E quando Deus, amados, começa a chamar a atenção da terra, e entendemos que a forma de que Deus usa para chamar a atenção de cada um de nós, não é a forma pelo qual nós estamos aqui hoje, para adorar, bendizer e exaltar o teu santo nome, e chamar a tua presença, e determinar o milagre na nossa vida. Todas as orações que fazemos, ela tem que ter um propósito. O fato de estar aqui hoje, aqui agora, eu tenho um propósito. Saí da minha casa e caminhei até aqui agora, porque eu tenho um propósito de ensinar, de levar a palavra de vida e de vitória. Mas nós, Igreja de Jesus Cristo, precisamos chamar a atenção de Deus para que a maldição cesse, para que se quebre o poder da maldição. E por isso, o Salmo 123, ele diz assim: para ti, ó Senhor, para ti, que habita nos céus, eu levanto os meus olhos. O meu socorro não vem da terra, o meu socorro vem de homens soberbos. O meu socorro não vem daqueles que nos levam à humilhação nesta terra. O nosso socorro vem do Senhor. Ele é, amados, a solução para a sua vida, para você que está me ouvindo agora, para você que está aí angustiado, desesperado. E eu tenho visto, amados, não só no Brasil, mas no mundo, pelas notícias, pessoas desesperadas. Não se desespere. Nós não podemos evitar aquilo que é inevitável, mas nós podemos crer naquele que tem o controle de tudo, e a sua vida, a minha vida está na mão dele. E quando nós temos a vida, amados, na mão deste Deus, nós estamos em paz. Nós não vamos deixar de cuidar da nossa família, dos nossos filhos. Nós não vamos deixar de cuidar dos nossos idosos, por causa de um contato físico. Eu tenho uma sogra, ao qual a nossa família cuida. Meus filhos, meus netos, que está de cama, que precisa tomar banho, que precisa ser trocada e cuidada todos os dias, e eles vão e eles fazem. Se o seu filho cair na sua casa e se machucar, não adianta você se vestir num saco plástico para socorrê-lo. Você vai correr, você vai pegar ele, você vai colocar ele no teu colo, colocar dentro do teu carro e vai socorrê-lo. E você esquece da doença, você esquece dos vírus, você esquece que não pode tocá-lo porque alguém diz que você não pode tocá-lo. A sua atitude, a sua ação naquele momento
é socorrer o seu filho. Você esquece do medo. O medo desaparece da sua mente e do teu coração, porque naquele momento a coisa mais importante a fazer é socorrer o seu filho que está em perigo. E você fará isso. Quando chamamos a atenção de Deus, ao qual nós elevamos os nossos olhos, amados, e vamos orar e colocar na presença desse Deus. E o Salmo 123 é a oração dos cânticos dos graus, nas orações dos cristãos, daqueles que estão desesperados, mas acreditam em Deus, num Deus vivo, santo e poderoso, naquele que criou os céus e a terra, e naquele que tem o poder de dar a vida e tirar a vida. E quando nós levantamos as nossas orações diante deste Deus, para acusar, amados, os nossos inimigos, e o nosso inimigo, diz a Bíblia, não são sangue e carne, mas são principados e potestades deste mundo, que precisam ser colocados diante de Deus, para que Deus então tenha compaixão e misericórdia de cada um de nós, e Ele estenda as tuas mãos. E por isso Deus chama a atenção para que as nossas orações não sejam apenas uma oração comum. Porque o desesperado, ele não vai fazer uma oração litúrgica. O desesperado, ele chora, ele clama diante de Deus, até que Deus ouça a sua oração. E é isso que Deus está esperando da igreja nos dias de hoje. É isso que Deus está esperando de cada nação nos dias de hoje. É que as nossas orações cheguem no altar de Deus. E o Senhor então olhe para cada um de nós. E o Senhor então olhe para cada nação. E quando Deus olhar para cada nação, amados, Ele vai se lembrar de que Ele te ama, e Ele o ama, e Ele virá ao seu socorro, assim como você socorreria seu filho, se ele caísse aí na tua casa, neste tempo de quarentena, e nós não podemos conter, porque eles têm vida, e nós estamos aqui para viver, e não para morrer. E eu quero profetizar na sua vida, você está aqui para viver e não para morrer. A morte, amados, ela chegará na sua vida quando Deus determinar este dia, mas enquanto Deus não determinar, Ele cuida de você em todas as áreas da sua vida. E eu quero que você ouça uma coisa: apesar da economia nossa e do mundo inteiro estar ruim, Deus é aquele que sustenta cada um dos filhos. Deus é aquele que sustenta cada um daqueles que o clamam, o buscam, daqueles que se humilham na tua presença e buscam a tua face. E você tem estado em desespero e não sabe o que vai acontecer no outro dia, você não sabe o que vai acontecer no seu futuro. Eu quero dizer que o seu futuro está na mão de Deus. Ele cuida de você. Eu quero dizer que Ele é a sua provisão. Deus é a nossa fonte de provisão. Nele está tudo. Ele contém tudo. Nele está o seu destino. Nele está a sua vitória, a sua vida. Está na mão deste Deus. E se Ele determinou que será hoje, muito bem, será hoje, senão você vai continuar vivendo. E os anos vão se passar. Você tendo medo ou não, os anos vão se passar, e você lá na frente vai descobrir que você viveu tanto tempo com medo, quando você deveria viver sem medo. Viveu com muito tempo com medo de morrer, e você não. Se você tem medo de morrer, amados, preste bem atenção, não tem como você viver. Então viva a sua vida da melhor forma possível. Oh, pastor, eu tenho medo de morrer. E quem não tem? Mas quando nós estamos em Deus, amados, nós não morremos. Eu tenho falado isso sempre. Nós passamos da morte para a vida. Mas não é tempo da morte, é tempo de vida. Oh, pastor, e esses problemas que estão acontecendo, isso daí, Deus está chamando a atenção das nações.
para o único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus está chamando a sua atenção. Deus é aquele que vai prover para você. Ele é o teu provedor. E eu estou dizendo para você, não se desespere, porque o Senhor, Deus é contigo. Ele está cuidando de você. Ele já deu ordem aos seus anjos a teu respeito. Ele já mandou a provisão na sua vida. E ela está chegando na sua vida. Ela vai entrar na sua casa. Ela vai entrar na sua família. Ela vai entrar na sua saúde. Ela vai entrar em todas as áreas da sua vida. Porque Ele deu ordem aos teus anjos a teu respeito. E você pensava que a tua oração não tinha chegado ao trono dEle. E que Ele não se importou com as suas lágrimas. Mas todas as orações serão respondidas. Deus não deixa nenhuma oração resposta. Ele é aquele que supre. Ele é aquele que traz a provisão. Ele é aquele que cuida. E eu quero que você pare de se preocupar. Eu quero que você entenda bem uma coisa. Você é dele. Você está na mão dele. Você é servo dele. E por isso que o Salmo diz: eis que os olhos das servas que estão para a mão dos seus senhores. É o Senhor que cuida, como era no passado. Eles iam até os seus senhores e reivindicavam as suas preocupações, e os senhores tinham que cuidar dos seus servos, porque era um compromisso, era a responsabilidade dos seus senhores cuidar dos seus servos e suprir tudo que os seus servos precisavam. E nós servimos a Ele. Nós somos servos do Deus vivo. Estamos na mão dEle. E quando nós clamamos a Ele, Ele suprirá. Ele virá ao nosso socorro. Quando as nações voltarem para Ele, Ele virá ao nosso socorro. Pastor, então eu tenho que esperar as nações? Não, hoje não. Graças a Deus, não. Ele cuida de cada um, um por um, individualmente. E quando você ora, Ele ouve a sua oração. Se ela for sincera, a partir de um coração sincero, a partir de um coração que está falando com Ele, clamando por Ele, e há um desejo no teu coração servi-lo e amá-lo e bendizer e exaltar o teu nome. Não existe nada melhor, amados, do que adorar a Deus. E nós estávamos louvando ao Senhor através dos cânticos agora. E tem uma unção aqui. Tem uma unção aí na sua casa agora. A presença de Deus está aí. E nós poderíamos sentir, enquanto nós cantávamos aqui, a presença dEle. E eu podia dizer: Deus, esta é a vibração que o Senhor espera. Eu podia falar dentro do meu coração: é esta a vibração que o Senhor espera do mundo. Adoradores em espírito e em verdade. Pessoas com o coração aberto para falar com Deus, para chorar na presença de Deus, mas não porque nós estamos com medo, não, porque nós o amamos, nós o adoramos, e nós cremos no Senhor, e os nossos olhos estão sobre Ti, Senhor. O Senhor é aquele que nos dará a vitória do dia a dia, a cada momento, a cada batalha que tivermos que enfrentar. O Senhor Deus é conosco, e o Senhor é aquele que nos fortalece. E eu quero dizer para você que Deus tem o prazer de fazer isso. Deus tem o prazer de pegar o seu povo e segurar pela mão direita e colocar em pé, porque o Senhor Deus é contigo, amados. É bom prosseguirmos na vida crendo, e quando prosseguimos na vida crendo, nós vamos rompendo as barreiras, porque a fé nos faz romper barreiras, a fé nos faz alcançar o impossível, a fé nos faz, amados, superar. Ano de superação não é para o Brasil, o ano de superação é para o mundo inteiro. E nós vamos superar tudo isso, porque nós estamos ligados nele. Alguns dias atrás eu estava preocupado com a nossa
nosso prédio. Nós pagamos aluguel, não é barato. E eu falei para o meu filho, vou entregar o prédio, mas você é fiel, dizimista e ofertante, porque você é de Deus e nós não vamos precisar entregar, porque tem suprido as necessidades. Não tem faltado nada na casa do Senhor. E isto também é energia vibracional que chega no altar de Deus aos fiéis. Aqueles que, mesmo com as dificuldades, continuam sendo fiel. O tempo passa, as coisas na nossa vida, amados, nós vamos tendo que se adequar às dificuldades, aos problemas da vida. Mas como é bom, amados, poder ter um lugar, uma casa, um quarto onde você entra e dobra o seu joelho e fala com Deus. Por você e pelo mundo, pela sua casa e pela sua família. E você não precisa se preocupar com eles, Deus está cuidando de cada um. Você não precisa se preocupar com a sua família, porque Deus cuida dela também. Enquanto você está aqui, a sua função é orar, jejuar, abençoar a sua casa, a sua família. Mas entenda que você não pode se preocupar a sua vida inteira. Uma hora nós vamos embora e a sua família vai ficar, os mais jovens vão ficar e Deus vai cuidar deles e eles terão as vitórias, independente de você existir nessa terra ou não. Não me importa a sua idade. Eu ouvi falar que algumas crianças morreram por causa dessa doença, por causa desse vírus. Não está tendo, não tem, vírus não escolhe idade. Ou falaram que era só, viu, pastor Márcio, disse que era os mais idosos, né? Então, eu até esses dias eu estava me esquivando, né? Por causa da idade. E eu não estou, não sou por causa da idade do, como que fala? Do quadro de risco. Porque ainda não cheguei na idade. Eu tenho hoje 59 e 98. O que é isso, pastor? 59 e 98. Estou em promoção ainda. Amanhã vai ficar um pouquinho mais caro amanhã. Viu, pastora Vera? Amanhã é um pouco mais caro. 59 e 99. Né? Depois acabou a promoção. Aí volta. Eu não sei se volta para o preço normal ou venceu. Né? Prazo de validade vencido. Aí não dá nem para vender mais. Não tem mais jeito. Mas não importa. Eu vou chegar lá. E com prazo de validade vencido ou não, nós vamos continuar. Até que o Senhor nos chame, ou mude a nossa história. Nós estaremos aqui com 59 e 99. E eu vou tentar segurar o 99. Porque eu gosto de coisa de promoção. E eu não gosto de coisa no prazo de validade vencido. E nem quando o preço está muito alto. Eu prefiro ficar com preço alto, viu, pastor Márcio? Porque dá aquela impressão de uma coisa mais cara. E eu acho que eu não estou ficando velho, eu estou ficando mais caro. Né? Eu digo que nessa idade você não ganha presente. Né? Eu estava conversando pelo WhatsApp hoje com a minha prima Sueli, prima da pastora Terezinha, e falei assim, não, eu vou ganhar algumas coisas novas. Nessa idade, a gente ganha reumatismo, né? Osteoporose, bico de papagaio, não é verdade? E algumas outras coisas, além do que a gente ganha um médico novo. Agora a gente vai num geriatra,
né? Então, mas aí o primo Hilário diz assim, não, mas tem mais coisas que ganha, né? Ônibus de graça, né? Você pode estacionar em qualquer lugar agora. Tem algumas vantagens, né? Você entra na fila preferencial. Tem algumas vantagens e outras desvantagens. Mas nós prosseguimos. Mas eu vou tentar segurar o 99. Eu gosto de promoção. Mas se passar do 99, pode ter certeza que é o quê? É preço alto. Né? Aí já virou preço alto. Aí já serei mais o quê? Mais real? Não, vamos colocar outra moeda aí. Eu serei mais a nossa moeda do céu. Aquela que dá o poder de compra, poder de vida, poder de transformar e de mudar. Esse é o poder quando se converte. Quando nós oramos aqui, nós fazemos a conversão do seu dízimo, da sua oferta, pela moeda do céu, que vem com um poder de destruir. Como disse o pastor Márcio na sua oração, destruir os gafanhotos, migrador, o destruidor, né? Que vem para assolar. Esta é a bênção de Deus em cima dos dizimistas e dos ofertantes. Destrói o poder da morte para trazer vida. E quando nós elevamos os nossos olhos aos céus e enxergamos o Senhor, estamos ligados nele. Quando você pensa nele, a Bíblia, olha, presta atenção, a Bíblia diz que nossa mente, nós temos o poder de ter a mente de Deus. Você imagina que você deita na sua cama e você começa a meditar e a pensar. E o que nós deitamos na cama e começamos a meditar e a pensar, e pensamos na morte. E pensamos nas dívidas. E pensamos nos problemas que temos. E nós começamos a repreender isso e isso não sai, porque existe. O que eu faço então? Eu mudo a minha forma de pensar. Eu vou pensar nas coisas dos céus. Eu vou pensar no futuro. Eu saio do meu passado. Eu entro no meu presente. E invoco o meu futuro. E começo a profetizar o meu futuro. E começo a profetizar aquilo que é bom. E começo a profetizar bênção. E começo a profetizar, amados, todos os reinos dos céus na nossa vida. E todo o poder de Deus agindo na nossa casa, na nossa família, na nossa cidade, no nosso país, no nosso mundo. Então eu mando as vibrações dos meus pensamentos de vida. E destrono o poder das trevas. E às vezes eu tenho dificuldade de dormir. Tem gente que fala que eu durmo tarde. Não, eu durmo cedo. E para dormir cedo, eu espero a noite passar. Eu espero, né, o período da noite passar. E 5 horas da manhã, cedinho, eu vou dormir. Porque eu tive que lutar com a minha mente. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu tive que lutar com a minha mente negativa e tornar uma mente positiva. Eu tive que tirar o poder da morte e trazer o poder da vida. E eu não posso dormir com o poder da morte. Eu tenho que dormir com o poder da vida. A minha mente tem que estar ligada no poder da vida e na meditação da palavra. Por isso que a Bíblia diz, amados, eu quero brincar um pouquinho aqui. A Bíblia diz que na palavra do Senhor nós devemos fazer o quê? Meditar nela de dia e de noite. E quando ela entrar no teu coração, pastor Márcio, quando ela entrar dentro do teu coração, a revelação vem e você passa a crer que Deus é aquele que vai te abençoar. Essa é a diferença. A diferença do judeu é que o judeu sabe usar a mente. Ele sabe meditar na palavra. Ele sabe crer na palavra, nela, de dia e de noite. Né? Você sabe que alguns judeus, a maioria deles fazem isso da fé deles.
Alguns chegaram lá em Jesus, outros ainda estão esperando Jesus, mas eles continuam a meditar. O segredo do Silvio Santos, como eu brinco de vez em quando, é meditar na palavra, né? E eu acredito que um dia ele estava meditando, pastor Márcio, presta atenção no que eu vou falar. Ele estava meditando, e ele começou a meditar, e ele ouviu uma mensagem que diz assim: tudo é possível aquele que crê. E ele ficou meditando: tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível, tudo é possível. E aí ele acordou, viu, pastora Vera? Ele acordou numa manhã dizendo: entendi, tudo é possível. E ele então se tornou o homem mais rico do Brasil, porque entrou e creu. Mas a revelação é assim. Preste bem atenção. Como que fala? O rema. A palavra rema de Deus é assim. Entrou, estalou. E você crê. E quando você crê, ninguém pode mais impedir de que o milagre aconteça na sua vida, de que a vitória venha na sua vida. Rompeu-se as barreiras. E você vai chegar lá, porque o rema chegou. Você arrancou de Deus, ainda que seja uma pequena palavra. Tudo é possível ao que crê. Possível para você que me crê, para você que me ouve agora, para você que crê na palavra do seu profeta. A Bíblia diz que aqueles que creem na palavra do profeta vai prosperar. Você está me entendendo? Aqueles que ouvem Deus, aqueles que acreditam em Deus, aqueles que meditam na palavra, eles vão alcançar o rema da palavra. Por isso que meditar na palavra, pastor Márcio, levará você a cavar as minas do tesouro dos céus. E quando você encontra o tesouro do céu, a resposta de Deus entra dentro do teu coração, e às vezes cavar até chegar aonde o ouro está, leva um determinado tempo, leva um período às vezes grande, e você está ali cavando, e parece que nada de precioso tem ali. Parece que aquela terra que você comprou não tem nada de precioso. A história de um homem que ele compra uma terra e ele começa a cavar, e diz que ali tinha ouro. E ele cavou por anos e anos, ele cavou, e ele começou a perder muito. E ele estava perdendo tanto, esperando que encontrasse ali o ouro, a sua fortuna, e ele se esgotou, e chegou no final e ele desistiu. E vendeu aquilo para não perder o resto. Ele vendeu aquilo a preço, como diz aqui no Brasil, a preço de banana. E quando ele vendeu aquilo a preço de banana, ele ficou: graças a Deus, resolvi o meu problema. Eu achei alguém para continuar a sonhar. E ele então foi morar na cidade e foi cuidar da sua vida. E quando ele estava lá, enquanto ele estava cuidando da sua vida, um dia ele olhou na televisão um noticiário que alguém havia encontrado uma pedra preciosa muito grande, e aquela pessoa tinha ficado muito rico. E quando ele olha na televisão, era o sujeito a quem ele tinha vendido as suas terras. Uma semana depois, ele encontra aquela pedra. Mas ele já tinha cavado por anos. Mas ele desistiu. Ele não perseverou até encontrar. Quando nós começamos a buscar de Deus, é como cavar uma grande mina. Nós não estamos vendo o ouro, mas nós estamos tirando da terra e estamos crendo que nós vamos encontrar. E esse é o grande segredo da vida. Deus sempre nos dá uma esperança para lutar e para continuar vivo. E nós estamos cavando. E a palavra de ordem é: não desista.
nunca dos seus sonhos. Não desista, você vai encontrar o seu tesouro. Não desista, ainda que as forças já se esvairiram do teu corpo. Continue a cavar, continue a crer, porque a terra que o Senhor te deu é terra que mana leite e mel, e você vai encontrar o seu tesouro. Nunca desista. Às vezes jogamos fora as coisas. Perdemos porque jogamos fora. Desistimos, vamos passar este problema para outra pessoa. Estou livre disso. Permanece. As igrejas estão fechadas. Algumas não vão se abrir mais. Mas eu digo para você que talvez não vá abrir mais a sua igreja. Você permanece, porque Deus não está preso dentro de 4 paredes de concreto. A igreja do Senhor Jesus, amados, é o mundo todo, e não é o Brasil que parou, o mundo todo parou, para ele dizer assim: eu sou o Senhor do universo. Até onde eu posso estar seguro nas mãos de Deus? Amado, se você colocar a sua mão e colocar água na sua mão e tentar segurar, ela vai esvair pelo vão dos seus dedos. Não dá para segurar água na mão. Mas que a sua vida está na mão dele, e ele levanta você, porque ele colocou você nas mãos dele. Não tem como você sair da mão dele, a não ser que ele abra a mão e solte você, derrube você, e ele não fará isso. Você continuará na mão dele. E nós perguntamos qual é o tamanho da mão de Deus. E eu quero encerrar a minha mensagem dizendo isso, amados: o tamanho da mão de Deus. Eu quero que você imagine que você sai do Brasil e vai lá na China, brigar lá por causa do vírus que contaminou o mundo. E a mão de Deus vai com você até lá. Sim ou não? Imagina que você sai de lá e você vai lá para os Estados Unidos. A mão de Deus vai lá com você. Aonde você estiver, a mão de Deus estará com você. Você ainda estará na mão de Deus. Deus contém você. Deus contém o céu e Deus contém a terra. Deus contém tudo na sua mão. Saia da situação de conformismo para olhar os céus, invocar o Deus vivo e entender que a sua vida está na mão dele. Entender que o mundo está na mão dele. Entender que ele está dizendo hoje para o mundo, para nós, que ele espera os seus adoradores. Ele espera aqueles que vão orar com o coração. Ele espera aqueles que vão clamar com o coração e abençoar a sua nação. Eu quero dizer para você que Deus está nos chamando a atenção para que as nossas orações sejam orações, amados, com o coração. Hoje nós vivemos o tempo em que cada minuto se cria um hino. Se cria um cântico novo para Deus, um cântico humano para Deus. A Bíblia diz diferente, a Bíblia diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, salmodiai ao Senhor. Amados, salmodiar ao Senhor, ninguém sabe o que é isso, mas vai aprender. E nós juntamos e pegamos as melodias do mundo e trazemos para dentro de um contexto
da fé. Quando está dentro do nosso coração, tudo que Deus quer não está no mundo, está dentro de você. A resposta de Deus está dentro de você. Porque Deus, amados, Ele contém você ao ponto de conter você no seu todo e estar dentro de você ao mesmo tempo. E tudo que Ele quer, Ele vai tirar de dentro de você, para que você o adore em espírito e em verdade. Nós teremos, no dia 23, se eu não me engano, nós teremos 12 horas de adoração. 12. Terá grupos de adoradores aqui, 12 horas, cultuando a Deus. Não é uma grande multidão, são poucas pessoas, mas grupos que virão 4, 5 pessoas. É mais ou menos isso, Zé? Né? 3, 4 pessoas que virão e durante algum período eles estarão fazendo adoração. Outro grupo vai chegar e quando chegar outro grupo, esse grupo sai e vai embora para sua casa. E em 12 horas nós estaremos adorando a Deus para que Deus tenha misericórdia. O que nós lemos no Salmo? Para que a misericórdia do Senhor nos alcance e nos traga vida de novo. A vida, amados, está em crer. E ela chegou na sua casa e chegou na sua família. A vida, ela está em Jesus Cristo. Jesus diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quem? Jesus. A vida está nele. A vida chegou na sua casa. Deixa ela entrar. Que Deus te abençoe poderosamente. Te dê uma semana de vitória, de bênção. Que essa semana você seja um adorador por excelência deste Deus. Que você traga este Deus para dentro do teu coração, da tua casa, da sua família. Brinque com seus filhos, tá? Vai ver comédia, não fica vendo reportagem ruim aí, não, né? Rie um pouco, não fique lá muito tempo no celular, não. 3 horas só de celular, mais do que isso, a ciência diz que vai afetar a sua inteligência, vai afetar muita coisa, e além das retinas dos seus olhos, está dando problema agora de retina seca. Então, usa colírio, usa álcool gel, e 3 horas só de celular, guarda ele, vai ver comédia e chega de ver porcaria de reportagem de morte, porque o nosso Deus é vida. Que a vida entre na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Deus os abençoe. Paz seja convosco.